Em algum ponto da jornada, foi-lhe ensinado a se importar, a ter sentimentos profundos, a levar as coisas para o lado pessoal. Este foi o seu erro inicial. Cada mágoa, cada traição, cada ofensa que o destruiu teve origem nesta única fragilidade, você permitiu que o mundo invadisse sua realidade interior. Maquiavel não o fez. Ele observava à distância. Analisava as pessoas como um cirurgião examina uma doença, não com emoção, mas com precisão. Ele compreendeu algo que os fracos jamais entenderão: se você busca a paz, deve primeiramente erradicar sua sensibilidade. Você precisa se exercitar para desenvolver imunidade ao amor, ao ódio, ao elogio e à vergonha. Ninguém consegue ferir você quando está emocionalmente invisível. Ninguém consegue manipulá-lo quando não demonstra a reação que eles esperam. Ninguém pode derrotá-lo quando seu coração é intocável e sua mente é o único Deus que você adora. Isto não se trata de ser insensível, mas de ser livre. Neste vídeo, vamos guiá-lo em como se libertar da escravidão emocional e emergir em sua forma definitiva, um indivíduo que ninguém pode influenciar. Um homem que Maquiavel temeria. Você deseja se tornar inacessível. Quer viver de tal modo que nenhuma traição, nenhum insulto, nenhuma perda possa abalá-lo. Mas, antes de tudo, você deve desfazer a ilusão que o mantém vulnerável, a crença de que você é importante para os outros. A maioria das pessoas segue pela vida com um mal-entendido trágico, de que, se forem boas, honestas e leais, receberão o mesmo tratamento dos outros. Acreditam que sua abertura emocional será recebida com cuidado. Porém, Maquiavel entendia uma verdade mais sombria: as pessoas não agem por afeto, mas sim por interesse próprio. Seu valor para os outros é condicional. Você só é relevante na medida do benefício que lhes oferece. E no instante em que esse benefício cessa, a lealdade também desaparece. Isto não é maldade, é a natureza humana. No momento em que você aceita isso, começa a se desvencilhar da escravidão emocional. As pessoas sofrem porque presumem que sua dor importa aos demais. Elas levam a traição para o lado pessoal. Entram em espiral por causa do desrespeito. No entanto, essas ações raramente dizem respeito a você. Elas se referem ao que os outros podem obter. Maquiavel lembraria: em grande parte do que as pessoas fazem com você não é pessoal, é estratégico. Se alguém o insulta, é frequentemente para se elevar. Se alguém o ignora, é para fazê-lo correr atrás. Se alguém mente, é porque a verdade não serve aos seus propósitos. E quando você reage, quando fica irado, ofendido, de coração partidos, você lhes entrega poder. Eles detectam sua fraqueza. Sabem que podem atingi-lo. É assim que o controle funciona. Se você deseja ser imune à manipulação, deve cessar de dar esse acesso às pessoas. Pare de encarar as coisas de forma pessoal. Pare de esperar por justiça. Pare de assumir que as pessoas agem por consciência. Comece a observar. Comece a calcular. Pergunte a si mesmo: o que esta pessoa ganha ao me tratar assim? Que papel eu desempenho na agenda dela? Essa transição do emocional para o estratégico é o início da sua força. Mas, para se tornar totalmente inalterável, você também precisa eliminar os comportamentos que o expõem. Pare de se justificar em excesso. As pessoas não se importam com suas razões. Elas se importam com os resultados. Pare de buscar compaixão. A maioria das pessoas tolera sua dor até que possa usá-la. Pare de compartilhar demais suas dúvidas, suas feridas, sua culpa. Eles não são verdades a serem exibidas. São ferramentas que outros podem distorcer. Maquiavel diria: guarde seu mundo interior como uma fortaleza. Fale menos, mostre menos. Seja elegível, pois quanto menos eles veem, menos podem atacar. Este mundo não premia a profundidade emocional. Ele premia a disciplina emocional. A maioria é escrava dos próprios sentimentos. Elas ascendem e caem com base na atenção de terceiros, na aprovação alheia, na rejeição de outra pessoa. Mas você deve edificar seu valor sobre algo intocável. Quando você não mais necessita de validação, quando o elogio não o infla e a crítica não o desmorona, você se torna algo raro, algo perigoso.
Esse é o instante em que você atinge a verdadeira liberdade. Você não é frio, ou você é sereno. Você não está entorpecido, ou você está lúcido. E nessa clareza, você adquire o poder supremo e a indiferença. A indiferença não é descuido. É controle. É a capacidade de escolher o que merece sua reação. É a habilidade de se afastar de tudo que o enfraquece. É o poder de dizer: você não pode me afetar. Não mais. Maquiavel afirmou: é melhor ser temido do que amado. Mas além disso, há algo maior: não temer nada e não esperar nada de ninguém. É assim que você se torna imune. É assim que você silencia o mundo. É assim que ninguém e nada jamais o afetará novamente. Se você deseja se tornar genuinamente inacessível, deve agora destruir a segunda raiz da vulnerabilidade, suas emoções. A maioria das pessoas é dominada por seus sentimentos. Embora fingam ser lógicas, dizem ser fortes, mas um único insulto as quebra. Dizem ser confiantes, mas uma rejeição arruína seu senso de valor. Isso ocorre porque elas não estão no comando. Suas emoções estão. Maquiavel entendia que um governante ou qualquer pessoa poderosa jamais deve ser governado por sentimentos. A emoção é fraqueza. A emoção é exposição. A emoção é a fissura pela qual seus inimigos penetram. Se alguém pode desencadear sua raiva, possui sua reação. Se alguém pode desencadear sua tristeza, controla seu espírito. E se alguém pode manipular sua culpa, comanda suas decisões. Você não está livre se outros podem provocar uma resposta em você. Para ser livre, você deve se tornar emocionalmente disciplinado. Não morto, mas calculado. Use suas emoções como ferramentas, não como algemas. Se o charme o beneficia, use-o. Se o silêncio irá intimidar, mantenha-se quieto. Se a fúria criar medo, então canalize-a. Mas jamais permita que suas emoções o utilizem. Nunca deixe que elas irrompam descontroladamente. Nunca permita que ninguém veja o que realmente o afeta, pois no momento em que o fizerem, usarão isso contra você. Este mundo não é benevolente com a abertura emocional. Ele recompensa a compostura, o mistério e o autodomínio. O indivíduo que sente tudo intensamente sempre será controlado por aqueles que não sentem nada. Aprenda a permanecer no desconforto sem reagir. Aprenda a ouvir insultos sem se defender. Aprenda a suportar a dor sem confessá-la. A maioria procura alguém para conversar quando está ferida, alguém para descarregar seu peso emocional. Isso é fraqueza disfarçada de honestidade. Você deseja força? Carregue sua própria dor. Resolva seu próprio caos. Sente-se em silêncio e reconstrua sua mente em particular. Não há honra na vulnerabilidade pública. Há apenas perigo, pois quanto mais você revela, mais fácil é ser destruído. Maquiavel diria para você ser como uma raposa entre lobos. Sorria quando for esperado. Ria quando for estratégico, mas não confie sua vida interior a ninguém. Mantenha suas verdadeiras emoções trancadas por trás de uma máscara. Deixe o mundo ver apenas o que é útil para eles. Você não deve a ninguém a verdade dos seus sentimentos. Porque a verdade é que a maioria não se importa, e os poucos que fingem se importar a usarão quando lhes for conveniente. Pare de buscar segurança emocional nos outros. Torne-se sua própria segurança. Pare de precisar que alguém valide seus sentimentos. Valide-os você mesmo e, em seguida, suprima-os até o momento em que lhes sirvam. O autocontrole é uma arma. Quanto menos você reage, mais as pessoas o temem. Quanto mais silencioso você se torna, mais poderoso parece. Há força na imprevisibilidade. Quando as pessoas sabem como você irá responder, elas podem se preparar. Mas se você se mantém ilegível, calmo quando deveria estar com raiva, silencioso quando esperam indignação, sorrindo quando esperam tristezas, você conquista o domínio psicológico. Você se torna um mistério que eles não conseguem decifrar. E nessa confusão, eles perdem sua vantagem. O essencial é se treinar. O distanciamento emocional não é natural. Ele é construído através de repetição e autodisciplina. Observe seus gatilhos.
Quem consegue atingi-lo? Que palavras o fazem reagir? Que situações o enfraquecem? Agora, destrua-os. Quebre o padrão. Quando alguém o insultar, não responda. Quando alguém o desrespeitar, deixe-o falar no vazio. Quando alguém o abandonar, não persiga. Aprenda a dizer nada. Aprenda a não fazer nada. Deixe seu silêncio gritar. Porque o silêncio não é fraqueza. O silêncio é controle. O silêncio faz as pessoas questionarem. Ele muda a dinâmica de poder. Quanto menos você fala, mais elas projetam. Quanto menos você mostra, mais elas temem. Maquiavel disse: um homem sábio deve parecer misericordioso, fiel, humano, mas deve saber ser o oposto quando necessário. Isso é poder emocional, mostrar o que funciona e esconder o que é real. O controle é tudo. E você não pode controlar o mundo até que controle a si mesmo. Se você deseja se tornar imune ao mundo, deve dominar o ambiente em que vive. E isso significa compreender as pessoas, não como fingem ser, mas como realmente são. A maioria anda cega, acreditando em máscaras. Confiam em palavras. Julgam rostos. Confundem cortesia com lealdade, bajulação com respeito e emoções com verdade. Mas Maquiavel sabia mais. Ele acreditava que a maioria das pessoas é movida por ambição, medo, ganância ou desespero. Mesmo quando sorriem, mesmo quando elogiam, elas estão calculando. Cada pessoa que você conhece tem um motivo. Cada amigo, aliado, parceiro. Mesmo aqueles que parecem gentis são guiados pelo interesse próprio. O erro que os fracos cometem é pensar: ele jamais faria isso comigo ou ela não é como as outras. Mas no momento em que alguém recebe poder sobre você, seja emocional, financeiro ou social, se essa pessoa muda. Ou, mais precisamente, revela o que já estava ali. É por isso que a confiança é perigosa. Não porque a traição é rara, mas porque a traição é a regra. Se você fica em choque quando alguém o trai, significa que nunca os entendeu de fato. Uma mente maquiavélica espera a traição. Ela planeja para isso. Ela até a utiliza. Você deve parar de julgar as pessoas pelas palavras. Comece a observar seus padrões. Não pergunte o que esta pessoa está dizendo. Pergunte o que ela está evitando. Não pergunte: ela gosta de mim? Pergunte: o que ela quer de mim? Cada sorriso esconde uma necessidade. Cada elogio esconde uma motivação. Uma vez que você treina sua mente para pensar assim, você para de se decepcionar. Você para de ser pego de surpresa. Você para de ser ingênuo. Isto não é sobre se tornar paranoico. É sobre se tornar perspicaz. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que ouve em silêncio e observa com distância. Porque a maior parte do que é real nunca é dito em voz alta. As pessoas se revelam em pequenos momentos e na forma como falam dos outros, em como tratam aqueles sem status, na inveja que falham em disfarçar quando você é bem-sucedido. Aprenda a detectar o subtexto. Aprenda a sentir a alavancagem emocional. Quando alguém diz: eu me importo, pergunte a si mesmo o que ela ganha ao se importar. Quando alguém diz: eu nunca vou embora, pergunte o que acontece quando ficar se torna inconveniente. Isto não é cinismo, é a lucidez. O mundo tentará envergonhá-lo por pensar dessa forma. Vão chamá-lo de frio, desconfiado, amargo. Permita que falem. Eles apenas temem o que não conseguem enganar. Uma mente clara não pode ser manipulada, e isso apavora pessoas que dependem da confusão para controlar os outros. Ser maquiavélico não é rejeitar a conexão humana. É controlá-la. É decidir quem merece sua atenção, quem tem acesso, e quem recebe nada. Você não deve sua confiança a ninguém. Ela é conquistada lentamente e perdida rapidamente. Arme armadilhas de silêncio. Teste a lealdade deles. Ofereça nada que você não possa se permitir perder. E lembre-se sempre: a pessoa que sabe menos perde mais em qualquer ambiente. Saiba mais do que você diz e diga menos do que você pensa. Deixe os outros subestimá-lo.
Isso os torna descuidados. Deixe os outros presumir que você é fraco. Isso lhe dá a vantagem. Nunca revele todas as suas cartas. Nunca explique sua estratégia. Torne sua vida difícil de ler e seus pensamentos ainda mais difíceis de prever. É assim que você sobrevive entre mentirosos, aproveitadores e covardes. Você se torna ilegível. Você se torna inacessível no mundo de Maquiavel. O príncipe que confia muito é o primeiro a cair. Mas aquele que observa das sombras, que joga o jogo mas nunca expõe suas cartas, esse é o homem que supera todos eles. Você quer paz? Pare de confiar nas aparências. Você quer poder? Comece a estudar as motivações. Você quer ser inalterável? Aprenda a prever a traição antes que aconteça. O homem que vê o que está por vir é aquele que jamais sangra. E esse homem é quem você deve se tornar. Se você deseja atingir o estágio final de estar inalterável, deve agora abordar a vulnerabilidade mais perigosa de todas, a dependência emocional. A maioria das pessoas nem sequer percebe o quão profundamente dependem dos outros para seu senso de identidade. Elas baseiam seu valor em como as pessoas as veem, como são tratadas, quanta atenção ou afeto recebem. E quando isso desaparece, elas colapsam. Entram em pânico, perseguem, imploram. Isso não é amor ou é vício. Maquiavel diria que o homem que depende da afeição alheia será sempre seu servo. Ele trairá a si mesmo apenas para manter a aprovação deles. Abandonará a razão em nome da atenção. E renderá seu poder pela ilusão de pertencimento. Você deve romper com isso. Deve se tornar alguém que não depende emocionalmente de ninguém. Nem do amor deles, nem do tempo deles, nem do elogio deles. Construa a si mesmo de tal forma que permaneceria o mesmo estivesse rodeado de pessoas ou completamente sozinho, pois neste mundo você ficará sozinho em alguns momentos. Pessoas irão embora, pessoas irão mudar, pessoas irão esquecê-lo, e quando isso acontecer, sua força deve permanecer intacta. Essa força deve vir de algo interno, algo intocável. Você deve construir um mundo interior tão poderoso que nada exterior possa abalá-lo. Isso não é fácil. Requer honestidade radical. Você precisa se perguntar: quem sou eu sem validação? Quem sou eu quando ninguém está olhando? A maioria não gosta da resposta. É por isso que persegue distrações, relacionamentos, atenção, elogios. Mas Maquiavel aconselharia o oposto. Ele diria para você se recolher, fazer da sua mente seu reino, dos seus pensamentos sua fortaleza, dos seus padrões sua bússola. Quando você cessa de depender dos outros para encontrar sentido, você se torna livre. Ninguém pode tomar algo de você sobre o qual você nunca lhes deu poder. Isso não significa que você se torne um eremita ou um recluso. Significa que seu senso de identidade não é mais negociável. Você não precisa mais que alguém o ame para se sentir amável. Você não precisa mais de aplausos para acreditar que é merecedor. Você não precisa mais de companhia para evitar o silêncio. A maioria teme o silêncio porque ele expõe a fragilidade de sua fundação interior. Eles precisam de barulho para se distrair do seu vazio. Mas o silêncio é seu teste. Se você consegue permanecer sozinho por horas com seus próprios pensamentos, sem entrar em pânico, sem buscar, sem desmoronar, você está se tornando algo perigoso. Você está se tornando sólido, imóvel, autossuficiente. Esta é a essência do poder maquiavélico: não precisar de nada, não dever nada, e não sentir nada que possa ser usado contra você. Construa sua disciplina, construa suas rotinas, construa uma vida tão realizada que os outros se tornem um bônus, jamais um requisito. Pare de terceirizar sua felicidade. Pare de depender de outra pessoa para se sentir completo. Se alguém lhe oferece amor, aceite, mas nunca precise dele. Se alguém o elogia, reconheça, mas nunca o persiga. No instante em que você precisa de algo de alguém, você já perdeu. O jogo acabou. Você não está mais no controle. As pessoas sentem o cheiro do desespero. Elas o utilizarão. Elas o controlarão com ele. Mas quando você não precisa da aprovação, do afeto ou da presença delas,
você se torna inacessível. Você se torna aquele que eles tentam impressionar. Você se torna aquele que eles buscam, pois quem não precisa de nada é quem detém todo o poder. Maquiavel diria: sempre pareça ser o que os outros querem, mas nunca os deixe saber do que você realmente precisa. Melhor ainda, não precise de nada. Livre-se das mentiras que o mantêm dependente. Elimine os hábitos que o mantêm emocionalmente fraco. Aprenda a caminhar sozinho, não porque rejeita os outros, mas porque você não desmorona mais sem eles. Este é o seu poder. Quando sua identidade é forjada na solidão e sua paz é construída em seus próprios termos, você se torna imune. Eles podem ir e vir. Amá-lo ou odiá-lo, traí-lo ou esquecê-lo. Não fará diferença, porque você nunca foi deles para ser quebrado. Agora você entende o que é necessário. Não apenas para sobreviver, mas para se tornar invencível e caminhar por este mundo inalterado pelo seu ruído, imune à traição, indiferente ao elogio, e ilegível a todos que tentam controlá-lo. O que você está construindo não é apenas força. É soberania. Você não é mais apenas uma pessoa na multidão implorando para ser vista, buscando validação, temendo a rejeição. Você agora é algo mais, algo raro, uma força silenciosa, uma presença que não pode ser manipulada, quebrada ou movida. E isso aconteceu não através da violência ou da arrogância, mas através do controle. Controle de seus pensamentos, controle de suas reações, controle de suas necessidades. Porque em um mundo onde todos são governados pela emoção, aquele que controla a si mesmo controla a todos. Maquiavel nunca escreveu para o homem moral. Ele escreveu para o homem que deseja vencer. E para vencer neste mundo, você não pode seguir as regras escritas para ovelhas. Você deve enxergar a realidade como ela é, fria, estratégica, brutal. Você deve parar de esperar que ela seja gentil e começar a usar sua crueldade como combustível. Você não precisa gritar. Você não precisa ameaçar. Você não precisa se justificar. O homem mais forte no ambiente é aquele que diz nada, porque não precisa provar nada. Ele já sabe. Ele já vê. Ele já domina o resultado em sua mente. Deixe os outros correrem soltos com a emoção. Deixe-os perseguir status, atenção, caos. Você mantenha-se firme. Observe. Responda apenas quando for essencial. E quando fizer, que sua ação seja final, precisa, silenciosa. Um rei nunca argumenta. Um rei nunca reage. Um rei escolhe. Um rei comanda. É nisso que você se transforma quando nada mais o afeta. E você deve entender, ser inalterável não significa que você não sente nada. Significa que você controla o que merece sua emoção e o que merece seu silêncio. Significa que seu humor não é definido por pessoas que não importam. Significa que suas decisões não são moldadas pelo medo, culpa ou desejo. Significa que sua paz não é um prêmio que os outros lhe dão. É um trono que você construiu para si mesmo. Haverá quem tente puxá-lo de volta à fraqueza. Dirão que você mudou, que está muito distante, muito frio, muito egoísta. Deixe-os falar. Deixe-os se afastar. Deixe-os engasgar com as expectativas que você nunca concordou em carregar. Você não deve sua vulnerabilidade a ninguém. Você não deve sua paz a ninguém. Sua vida não é um serviço para o conforto dos outros. É um campo de batalha e você agora está treinado para a guerra. Cada insulto, ignorado. Cada traição, esperada. Cada perda, suportada em silêncio. Você agora é inacessível porque escolheu se tornar assim, através da disciplina, através da rejeição à escravidão emocional, através da honestidade brutal consigo mesmo. Você matou sua fraqueza antes que o mundo pudesse usá-la contra você. E isso é a verdadeira liberdade. Maquiavel disse que é melhor ser temido do que amado. Mas o que ele realmente quis dizer foi o seguinte: é melhor estar no controle, melhor estar preparado, melhor ser imune. Porque o amor desvanece, a lealdade quebra. Mas o controle, e esse perdura. O controle é a raiz de todo o poder. E agora você o possui.
Você não é mais o homem que se desfaz ao primeiro sinal de caos. Você é aquele que caminha diretamente para ele, inalterado, calmo, frio, certo. Você não é movido por tempestades. Você é a tempestade. Ninguém e nada jamais o afetará.